Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje nós estaremos dando sequência à nossa série Estudando o Livro dos Espíritos. E hoje estaremos comentando o capítulo 2 da primeira parte, as perguntas de número 17 até o número 36, se eu não estou enganado. Deixa eu ver. Isso. Então, sugerimos então que você pegue o seu livro dos Espíritos, leia as perguntas de número 17 até a 36, faça suas reflexões, suas anotações e venha para cá então, para que juntos possamos então finalizá-las e consolidá-las. Vamos juntos? Bom, iniciando o nosso vídeo, nós vamos então falar do capítulo 2, que é dos elementos gerais do universo, que basicamente, ao analisarmos as respostas ditadas pelos espíritos superiores, vamos observar que o universo, basicamente, poderia ser então ali composto de quais elementos gerais? Matéria, espírito e Deus. Olha que interessante. Seriam então os elementos ali gerais para então a formação do nosso universo. Aí eles continuam. A matéria e o espírito são um fluido intermediário no que diz respeito ao nosso Criador. Deus está em todos os lugares. Lembremos daquela ideia. Deus é onipotente e onisciente e onipresente. O que isso quer dizer? Não há nenhum lugar no universo em que Deus não está. Porque se isso existisse, acabaria tirando um atributo dele. Lembra que nós estudamos nas perguntas anteriores, nos vídeos anteriores, melhor dizendo, que, infelizmente, devido à nossa capacidade um pouco limitada de seres humanos na caminhada, nós não conseguimos compreender todos os atributos de Deus, mas nós já temos a capacidade de discorrer, de pensar de coisas que ele não pode deixar de ter. E uma das qualidades que ele não pode deixar de ter é a sua onisciência, a sua onipresença, porque Deus é a capacidade máxima, é o Supremo, é o nosso Criador. Aí eles continuam. Neste mundo, ou seja, na Terra, não é permitido que tudo se saiba. À medida que o ser humano vai evoluindo, ele vai então compreendendo. Por que não é permitido que tudo se saiba? Porque ele fala, falta-nos faculdades para compreender certas coisas. Olha que interessante. Um exemplo que me ajuda a entender muito bem isso aqui é o seguinte. A eletricidade, energia elétrica, sempre existiu. Desde esse primórdio, sempre existiu. Lá no mundo das cavernas já tinha eletricidade. Só que o homem não tinha capacidade ainda mental, cognitiva, para ver a eletricidade, manipulá-la e utilizá-la a seu favor. Mas sempre esteve lá. À medida que o homem foi então evoluindo, surge então a lâmpada, surge então a eletricidade. O que isso quer dizer? Realmente faz sentido que a gente não vai conseguir saber de tudo na nossa caminhada evolutiva na qual nós estamos hoje. Mas, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo, faz sentido sim que realmente nós vamos expandindo a nossa consciência e os nossos saberes. Você não acha? E aí eles continuam. A ciência é um meio que Deus forneceu ao homem de adiantamento. A ciência nos traz vários avanços, não é mesmo? Mas ele coloca, não é o único. Ué, não é o único meio de adiantamento? Bom, observe, o ser humano pode evoluir também através da filosofia, através da religião. Então, achar que a ciência é o único meio de evolução e de promoção do ser humano, não é. E isso os próprios espíritos superiores nos explicam que não é verdadeiro. Interessante, não? E eles continuam. Quanto maior o conhecimento que se tem, maior a admiração pelo Criador. E isso aqui, pessoal, faz muito sentido, pelo menos para mim e para você. Reflitamos. Quanto maior conhecimento a gente tem do mundo, dos seres humanos, das leis que regem o universo, a gente observa o quanto o nosso Criador é inteligente. E, acima de tudo, o quanto ele é amor. Quanto mais se estuda, quanto mais se fala de galáxias, de estrelas, de seres humanos, a gente observa o quão a criação é perfeita. E realmente faz sentido que à medida que se aumenta o conhecimento, se aproxima dele e aumenta a admiração para com Deus. Os espíritos superiores continuam. Deus jamais esteve inativo. Ou seja, aquela ideia de falar que Deus descansou e tudo mais, a razão, não, se você for parar para pensar isso, o universo
ele está crescendo. Estrelas são criadas, planetas são criados a todo momento, agora, neste exato momento. Tem uma estrela que está talvez deixando de brilhar e outra que está nascendo agora. Em outras palavras, Deus está sempre trabalhando. Essa ideia de inativo, que ele foi e descansou, não. Quer ver um exemplo? Nesse exato momento, tem alguém que está morrendo e alguém que está nascendo. Ou seja, é cíclico, é um trabalho, é uma constância, é vida. Deus jamais esteve morto, sempre esteve vivo. E a sua energia propulsora é amor, é evolução. Interessante, né? E eles continuam. O espírito é o princípio inteligente. Aí o Allan Kardec pergunta, então quer dizer que o espírito é o princípio inteligente, então o espírito é a inteligência do ser humano? Os espíritos superiores falam, olha, um atributo do espírito é inteligência. Mas falar que ele é inteligência não fica legal. Você está resumindo uma coisa que é muito mais complexa do que isso. Interessante. É a mesma coisa de virar e falar assim, Deus é bom e justo? É. Então posso resumir ele nisso? Não. Ele tem mais qualidades. Entendem o ponto? Então, nós associamos, por exemplo, Deus é amor. O ser humano gosta dessa ideia de sintético, né? De uma coisa simples, com uma única palavra falar muitas coisas, né? Uma característica da gente querer resumir para facilitar o nosso entendimento. Mas observemos, o que essa mensagem nos convida a refletir, né, através das respostas ditadas pelos espíritos superiores, é que dos tributos do espírito que todos nós aqui temos é a inteligência, mas existem outros além dela. Aí ele continua. A matéria, nada mais, nada menos do que é o veículo para a atuação do espírito. A matéria surge como um meio. Agora a gente para e pensa. Se a minha vida é eterna, a minha vida é espiritual, e o meu espírito é meu princípio inteligente, e a matéria ela surge como um meio para que o meu espírito então atue, quantas vezes na minha vida eu talvez não esteja trabalhando para a matéria e não para o meu espírito? Já parou para pensar nisso? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Reflita sobre isso. Pare e pense. Quantas vezes no seu dia a dia você realmente viveu de acordo com ideais espiritualizados, ao invés de ideais materializados, com a materialidade, com a matéria? Uma reflexão bem interessante. E eles continuam. A matéria, então, é o instrumento e o meio, e ela pode ser tão etérea e tão sutil que a gente nem perceba. E eles continuam. Que sempre vai haver alguma coisa. Não existem vazios. Essa ideia de vácuo, essa ideia de que não tem nada, sempre tem alguma coisa ali. Aí ele fala, não é porque você talvez não sinta, que você não veja, que significa que ela não esteja lá. Observe. Adoro a reflexão. Se olhar para o céu, ver aquele céu todo escuro, preto, nenhuma estrelinha você vê, significa que não tem nada lá? Tem. É porque provavelmente os nossos olhos estão limitados a não conseguir enxergar. Você já viu que o céu da fazenda e o céu da cidade grande não é o mesmo? Engraçado, né? E apesar de ser o mesmo céu. Por quê? A poluição luminosa, por exemplo, das cidades dificulta a vista das luzes das estrelas. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Para nós pararmos e pensarmos para refletir a seguinte ideia. Quantas coisas ainda vão ser descobertas e que o homem se limita a querer enxergar, justamente achando que já enxergou tudo, que já entende de tudo. Não sejamos prepotentes. Então essa ideia de falar de vácuo, de vazio, que nada tem lá, igual, as estrelas sempre estiveram lá. Só que algo nos dificulta ver ela. A eletricidade, o exemplo que a gente deu lá no início do vídeo, a eletricidade sempre teve. Sempre existiu os elétrons, sempre existiu o fogo, mas demorou-se para que nós, então, chegássemos nesse entendimento. E então, eles continuam, né? O princípio inteligente e a matéria são de origens diferentes. Isso é um ponto também muito legal. Por quê? O princípio inteligente vem do espiritual, que é o mundo imutável. A matéria, ela vem da origem do mundo material, no mundo mutável. E isso é muito interessante. E aí, lembram dos dois mundos que é retratado nessa obra como sendo o mundo espiritual e o mundo material?
O mundo espiritual é o mundo primário, o que surgiu primeiro, aquele que é eterno. E o mundo material é aquele mundo que pode ser perecível, pode acabar, mas a nossa essência, aquilo que nós realmente somos, jamais acabará. Interessante, né? E aí eles finalizam então o capítulo com a pergunta de número 36, falando justamente sobre a ideia de que não existem vácuos, não existem vazios na natureza. E eu gosto muito dessa pergunta, porque ela nos convida a refletir o seguinte: você já viu que quando você, por exemplo, tem uma sensação de vazio interno, a resposta nos fala, não existem vazios. O que que acaba surgindo? Porque como não existe vazio, então surge o quê? Aquela dor, aquela solidão. Ou seja, realmente nada, o vazio, ele não vai existir. Sempre vai ter algo ali a se manifestar. Olha que interessante isso. Por isso que quando às vezes nos falta compaixão, nos falta um amor, fica aquela lacuna, ela é preenchida com sentimentos de tristeza, com sentimentos de solidão, para fazer com que a gente se desperte e fale, opa, preciso recalcular a rota, preciso pensar nas minhas atitudes e na minha vivência. Interessante, né? Então, em resumo, essas perguntas de número 17 a 36 estão justamente nos fazendo refletir o quê? Quais são os elementos gerais da criação? Deus, o nosso Criador. O Espírito, que dentre as qualidades tem a inteligência. E a maneira na qual esse Espírito então vai atuar, vai evoluir, vai ser ali meio de instrumento para o nosso Criador, que é Deus, é a matéria, que pode ser bem sutil, bem etérea, a gente talvez nem perceba. A gente tem a ideia de que achar que só isso aqui é matéria, só aquilo que é palpável, que afete os nossos sentidos. E os espíritos superiores nos explicam, olha, existem matérias que vão ser sutis e imperceptíveis a vocês. E aí vamos lembrar da resposta que ele nos disse. Neste mundo, no estágio de evolução que nós estamos, é impossível saber de tudo. Por quê? Porque nós estamos ainda limitados pelas nossas próprias limitações e por isso nos dificulta então entender certas coisas. Bom, espero que esse vídeo aqui tenha a todos nós colocado várias reflexões, que a gente pare para refletir então sobre elas. Nos vemos no nosso próximo vídeo, dando sequência então ao comentário das próximas perguntas e respostas. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.